Ai, eu comi um negócio com carne aqui, ó. Deixa eu... Ali tá, eu sei. Pelo amor de Deus, nunca façam isso. Isso aqui, gente, não precisa nem ter em casa, né? Isso foi apenas uma brincadeira para mostrar para vocês o que vocês nunca devem fazer. Porque o papo de hoje é etiqueta à mesa. Então, no ar, ponto R. Oi, gente! De volta aqui a mais um ponto R com você, já sabe, né? Se inscreve no canal, ativa as notificações, curte os vídeos, manda para os amigos, que o assunto hoje, ó, interessantíssimo. Você sabe se comportar à mesa, você sabe para que serve aqui um monte de talheres, que copo é para o quê? E quando tem aquela lavandinha, que você precisa lavar a mão, tem gente que bebe aquilo. Marco Fonseca, é verdade que tem gente que bebe lavanda? Tem, Rosiane. Voltando no começo aí, do palito de dente, essa semana eu estava num lugar e eu olhando a pessoa na mesa ao lado, no restaurante, e ele estava palitando o dente no pior sem pôr a mão na frente, né? Ah, todo mundo vendo os dentes. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, não devia existir, né? Em cima da mesa esse bendito, né? É proibido. Devia ser. Isso aí seria como nós, os decoradores, brincamos, né? Luz branca, nem no banheiro. Nem no banheiro. E aqui, né? A gente aqui é luz branca, pura. Bom, gente, Marco Fonseca é designer de interiores. Tem um programa, vamos dizer assim, no YouTube que é Mesa aposta de hoje. De hoje. Que ele faz aí mesas lindíssimas, se você não acompanha, Marco F. Fonseca. No Instagram sempre tem uma mesa linda. E hoje a gente tá aqui com uma mesa aqui montadinha, que nós vamos falar como usar os talheres, como montar uma mesa. Eu sei que muita gente tem dúvida. Para começar, com o guardanapo, né? Sempre no colo? Sempre no colo. O guardanapo vai estar sempre... Acho que a gente podia começar até de um ponto legal. Para a gente nunca esquecer. Tudo que é masculino é lado esquerdo. E tudo que é feminino, lado direito. Então, a colher, a faca... do lado esquerdo, o garfo, tá? Certo. E então, o guardanapo. E o guardanapo, tá? Então o guardanapo vai estar sempre do lado esquerdo. Às vezes, ele pode estar aqui também, ó. Debaixo. Em cima do prato. Tudo depende de como o anfitrião, ou a pessoa que está fazendo recebendo, ou montando essa festa, quer que essa mesa esteja... desenvolvendo o efeito visual, né? Certo. No caso, às vezes o guardanapo vem para cá também por falta de espaço. Okay. Às vezes, em casamento que a gente costuma ir, os guardanapos às vezes estão em cima. Até porque também eu vejo gente fazendo maior confusão. Não esquece que é do lado esquerdo que está o guardanapo e cata da pessoa que está do lado dele. Daí a pessoa chega, cadê meu guardanapo? Daí tem que andar mesmo. Isso, tem que andar a mesa para procurar, exatamente. Mas até copos, eu já percebi. Quando você vai numa recepção grande, mesas de 6, 8, 10 pessoas, às vezes você fala, cadê meu copo, né? Porque a pessoa acha que o copo dela é o que está do lado esquerdo. E é o que está sempre do lado... E o copo sempre do lado direito. Sempre do lado direito. Eu não trouxe todas as taças aqui porque a gente ficaria com uma infinidade enorme, né? Mas sempre a taça... aqui no caso eu trouxe um copo, que seria o copo de água. Quando esse jantar vai ser servido, se for um jantar na casa da gente, você está recebendo alguém, esse copo, antes de... Em buffet é mais difícil um pouco acontecer. Mas sempre o copo de água, quando você vai convidar as pessoas para irem sentar à mesa, ele já está com a água. Tá? E uma mais elegante? Tem que ser. Ele está sempre com a água. Entenderam, tá? Né, gente? Regras de etiqueta. Porque tem gente tem pessoas que gostam de tomar água gelada. Sim. Tá? Eu sou uma delas.
Então, às vezes, se você coloca na hora, isso aqui fica escorrendo, fica suado. Se você coloca água fresca, vamos falar assim, o copo está sempre bem ali, sem estar suado. O segundo copo, que seria um copo maior, aqui não tem, esse no caso, esse meu está fazendo duplo sentido, seria o copo de vinho tinto. Porque você coloca mais vinho. Sim, Tá? e o branco é sempre menor. Uma coisa que muita gente comete erro, vinho tinto na geladeira. Né? Vinho tinto é temperatura ambiente. E o vinho branco na taça menor, porque você sempre coloca menos, para ele não esquentar. Tá? E o espumante, que Aliás, eu achei que você ia trazer um espumante aqui hoje, né, assim, num balde chiquérrimo de gelo, pra gente brindar. Cadê, gente? Ele não trouxe. Eu acabei esquecendo, poderia ter trazido mesmo. Mas no caso, a taça de espumante, que é essa que eu trouxe aqui é uma flute, hoje, isso é uma coisa muito de modismo. Antigamente, na época dos nossos pais, né, Rosiane? Você deve lembrar, você até tem na sua casa, que eu já vi, taça em formato... aquelas que segurava assim embaixo, né? Antigamente segurava assim. Voltou novamente. Aquelas taças que você viu lá era da minha sogra. Chama cupê. Voltou de novo aquelas taças lá. Já teve ela redondinha, comprida. É esse modelo que eu acho legal. Enfim, a gente vai encontrar. Tinha umas que parecia assim, descia até embaixo. Então, parecia isso, uma taça de chopp, de cerveja antiga. Mas eu acho que ele lembra aqueles vasos solitários, só que é o contrário, isso, né? Então, tudo isso na realidade, vamos falar assim, um modismo. Marco, falar em modismo, aqui você trouxe um copo mais pesado, de vidro. Para um jantar mais formal pode ser usado também ou precisa colocar cristal? Não, porque e se a pessoa não tem, como é que faz? Entendeu? É lugar. E o legal, às vezes, de uma mesa, da criatividade na mesa, né? Porque eu falei para você, vamos também falar sobre criatividade. Sim. A criatividade na mesa, vamos supor que você não tenha. Quem está começando a vida agora, um casal novo, às vezes não ganhou meia dúzia, Sim. Daí da outra pessoa deu mais meia dúzia. Então, fica aquele negócio pendente. Por que não misturar? Eu costumo, às vezes, até brincar. Aqui eu coloquei uma taça que tem quase o mesmo desenho daqui, mas não é jogo, entendeu? Sim. Então, você pode estar brincando. Podia ser uma taça azul porque esse jogo americano que eu trouxe tem rosa, verde, azul, laranja. Eu peguei a taça no tom laranja que tem aqui dentro do jogo americano, só para dar uma iluminada. Mas poderia ser uma de cada cor aqui. Podia até ter 3 cores aqui em cima. Lindo. Aliás, você tem moderno. muitas mesas. Depois eu vou mandar para a Mel, pedir para ela colocar na edição algumas imagens das mesas lá do seu Instagram, que tem essa brincadeira de cores. Essa brincadeira de cores. Bom, vamos falar de uma coisa importantíssima que você falou, nós estávamos falando de festa, e que é uma coisa que eu que já trabalhei muito com isso, e é uma coisa triste depois que acaba o evento, que você volta, é batom no copo. Né? E no guardanapo? Nossa, não fala. O guardanapo de vinho branco. De branco, e aquele batomzão vermelho que não sai. Né? É uma coisa horrível. Então, alguns lugares, eu até trouxe aqui, ó, tá escrito batom, esse tem batom que é de uma empresa que ele escreve, porque tem muita gente que não sabe para que serve. Que às vezes vem com guardanapo de tecido, um outro guardanapinho de pano. De papel. Aquele de papel é para você tirar o batom. Né? Morde lá na ponta dele, tira o excesso de batom, vê a hora que para de sair, é a hora, cada pessoa, eu não entendo muito, mas cada pessoa que usa batom deve conhecer o batom que usa. Sim, então, eu detesto aquele batom que não sai nunca. Bom, eu também não uso batom vermelho, batom forte, mas mesmo esse que eu tô agora nude, ele suja. Ele suja. Embora é aquele batom que você vai comendo, você vai limpando. E sabe o que é desagradável? Saindo. Sem querer, eu já vi acontecer isso. A pessoa falar, olha que buffet, não lavou esse copo. Às vezes o copo foi ultra bem lavado.
Na água quente e não Isso, saiu. e não saiu. Entendeu? Então, esse é o grande problema do bendito do batom, tá? Essa mesa que eu montei... Deixa eu, falando de guardanapo, fazer uma pergunta. Para receber em casa, sempre guardanapo de tecido ou pode pôr que nem você falou, um casal aí jovem, ou alguém que foi morar sozinho, que ainda não tem um joguinho. É deselegante colocar um guardanapo de papel? Não, não é... Ele não gostou, ele não quer falar. Não é. A gente... Olha, Depende, você vai servir uma pizza na mão? Isso, não, vamos supor, você vai servir você falou agora, uma pizza, legal, Rosiane, eu tenho em casa, às vezes, muito disso, guardanapos grandes de papel. Aqueles estampados. Não, e mesmo branco, tem um grandão, sim, que a hora que você pega nele, ele até engana que é tecido. Uhum. Aí dá uma pizza, assim, o que mais? Uma massa que vai estar com molho, até, eu não vou dizer para você que é aconselhável, eu estou falando para quem não tem uma infinidade de guardanapos, tem um jogo lá branco, você vai ficar sujando toda hora aquele branco que não sai. Não sai. Né? Molho de tomate é outro problema. E para massa? Como a gente vê naqueles restaurantes italianos, põe aqui? Ou você tem que pôr 2, ou não precisa? Não, como é que chama aqui? É um babador, né? Mas não, no restaurante você coloca porque você vai sair do restaurante, você às vezes vai trabalhar, ou você vai para outro lugar, então coloca. Mas na casa da gente não tem como, né? Sim. Então vamos começar. Chegou, pegou o guardanapo, sempre, abrir e colo, tá? Abrir, vamos mostrar. Abrir só. Eu abro assim só. Eu não tem mil jeitos, né? Tem gente que gosta de colocar inteiro. Eu costumo sempre deixar Marco, deixo assim, Por quê? Eu tenho a ponta e a hora que eu, vamos supor, um detalhe. Toda vez que você comer e que você vai tomar de novo, o limpa-boca não é isso aqui, quase arrancar o lábio no guardanapo. Bate só assim e eu tirar a gordura da comida para no copo, né? Porque tem muita outra coisa que acontece. Eu sou muito observador. Vá. E eu fico olhando voltar a comida no copo. Ai, que nojo! Mas volta. Então, isso é uma coisa horrível. Só voltando lá no começo também, quando você palitou o dente, eu tenho uma cena. Eu fingi, gente. Eu tenho uma cena uma vez num casamento, eu conversando com uma senhora, uma pessoa. E ela conversando comigo e de repente ela tinha uma unha comprida, ela limpa o dente e eu fiquei com vergonha dela, estar vendo que eu estava vendo. Então eu não sabia o que eu fazia, se eu olhava para o lado, disfarçava, uma cena assim hiper desconfortante, né? Isso é uma coisa que a gente já tomar como um hábito, porque às vezes faz sem querer, né? O Marco, a gente podia escrever um livro, as histórias que já vimos nas festas por aí. E olha que nós já fomos em festa, hein, Rosiane? Porque eu voltei agora a fazer coluna social, né, na mídia impressa, mas trabalhei muitos anos nos 2 jornais que existiam na cidade, ainda existe. Tive a revista, então, gente... Era muita festa. Cada absurdo que a gente já presenciou. A gente já presenciou pessoas roubando talheres de prata do buffet, colocando na bolsa, né? Que mais? Nossa, que é uma coisa que também não se faz. Aliás, não se faz. Você não rouba nada, né? Muito menos o talher. Não, nada. Muito menos não. Foi bom você ter falado disso. Uma coisa que às vezes acontece em casamento, ou numa festa... É só levar o guardanapo. Não, ter uma argola. Ter uma argola de guardanapo. E às vezes ela está com as iniciais do dono da festa. Pergunta, não custa perguntar para o cerimonial se essa argola é uma lembrança para o casal que está sentado à mesa, no caso. Daí você leva. Se não, aquilo é para deixar. Entendeu? Porque às vezes é do buffet, tem N histórias. Bom, coloquei o meu guardanapo aqui, estou conversando. Uma coisa que acontece muito e que hoje, vamos dizer assim, nessa transformação que está acontecendo no mundo, né? Tem gente que vai conversar com a outra pessoa que está aqui, faz assim, né?
Mas é tão desagradável, depois que você vê em fotos, ou Tem você aquele vê negócio, vídeo, sabe como que é? Sempre, às vezes, nunca. E treinar mesmo isso, porque é legal a hora que... Aqui, por exemplo, eu estou hoje confortavelmente apoiado nos braços da poltrona. Num jantar, tem cadeiras que não tem braço, então complica um pouquinho mais. Mas tenta sempre estar viciando de ficar aqui, ou então cruzar aqui, cruza a perna, sei lá. Você vai habituando a mão. Eu acho que as pessoas, se elas treinam em casa, você não precisa montar uma mesa chiquérrima todos os dias para sua família, mas cultivar esses bons hábitos, né? A hora que você está em público, que você está numa festa, num restaurante, você não vai cometer nenhuma gafe aí. Voltando então, essa mesa que eu montei hoje, a gente vai estar explicando ela de duas maneiras. Aqui hoje, nessa, vai ser servido, tá friozinho, vai ser servido um caldo. Certo. Tá? Pode ser no verão também um caldo gelado, tá? O que ocorre? Tem duas formas de estar servindo esse caldo. É o primeiro prato. Isso, ele o primeiro vem prato. Antes... Ele tá aqui, ó. Ele é o primeiro que vai ser servido. Ele pode ser servido de duas formas, por isso que eu deixei uma colher aqui, ó. Esse, no caso, vai ser servido com colher. Né? Tentar não chupar a sopa lá, o caldo, né? E tentar não ficar que espirra tudo nos outros. Se for pegando das bordas, a borda está sempre mais fria do que o meio do caldo. Outra coisa que poderia... Fala aí em assoprar. Outro dia eu vi uma pessoa conhecidíssima do Instagram, que tem um Instagram de cozinha, e foi comer um negócio lá, soprou. Soprou? Ah, tá. Eu falei, gente, como assim? No caso, poderia ser, vamos supor que fosse... não é nosso amigo Zé Limerense, tá? Fica aqui já antes que pensem. Poderia ser uma sopa fria. Uma sopa de pera. Ai, que delícia. O que poderia ocorrer? A gente poderia só beber. Algumas outras peças tem duas alças aqui, como se fosse uma xícara com duas alças. Pegar aquela alça e coisa. Mas a gente poderia estar usando aqui mesmo. Tá? Não é deselegante. Não é deselegante. O que acontece? Se não tiver a colher, você vai Olha, não tem a colher, é para tomar. Tá? Certo. Voltando naquela primeira frase que você disse lá da lavanda. Seria no meio, mas eu vou só colocar para poder... Vamos supor que serviu primeiro um coquetel de camarão. Então a taça... Comeu com as mãos. Ela é uma taça comprida. Coquetel de camarão come com as mãos. Pega o camarão aqui, mergulha lá no molho, parará, você ficou com a mão suja. Supõe-se que está cheirando a camarão. Daí vai vir às vezes pode vir uma tigelinha dessa, um bolzinho desse, no qual vem às vezes tá quentinho, uma rodela de limão, para você lavar a ponta dos dedos, aonde você pegou o camarão. E não vai beber aquilo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que aquilo lá às vezes pode ter até um mini detergentinho aí, né? Então, bom. A lavanda, no caso, ela nunca vai estar já na mesa? Não, nunca. Vai chegar no sempre meio. Depois. Tá. Depende do prato que for servido depois. Ó, vamos supor que então foi a colher, era quente essa sopa aqui. A colher ficou aqui, o garçom vai vir, para ter todo esse mundaréu de prato aí, vai ter que ter um garçom, porque senão você não vai ficar toda hora você levantando ele e levando lá. Então, quando for levar, vai o prato que estava apoiado nela. Tá? Eu vou agora fazer de conta que tinha mais um prato aqui que eu esqueci de trazer mais um. Então, nós vamos tirar, ó. Levou o prato e a colher, tá? Levou embora. Aí, o que acontece? Esse prato que teria um outro prato aqui, que é a salada. Seria a salada. Então, salada sempre num prato de sobremesa. Sempre no prato de sobremesa. Então, é os 2 talheres da ponta. O que acontece? Come com a mão esquerda, come com a mão direita. Primeiro que salada, a faca não tá para cortar nada, né? Ela tá só para apoio e a dobrar a salada. Uma coisa que é interessante, que eu falo sempre isso... cortar a alface. Rasga a alface lá para facilitar a vida da pessoa, porque não é todo mundo que vai saber que precisa dobrar aquela alface, ficar cortando a alface lá. E quando usar a faca, no caso, você está
Vamos supor, não precisa dobrar, tá tudo bem cortadinho. Não deixar assim, ó, tem gente que deixa ele inclinado. Não deixa inclinado. Coloca aqui, ó, sempre Em cima. aqui no canto, né? Ó, nesse canto. E na hora, vamos supor, comeu a salada, vai levar a salada embora. Tá? Levou Prato. o prato também. Não é o talher cruzado, né? Ah, pelo amor de Deus, esse negócio de talher põe- cruzado se indica uma coisa. Você pode. Tem gente que fala, né? Tem que ser retinho, tem gente que fala que põe do Coloca lado. um do lado do outro, pronto, Tanto acabou. faz se ele é em pé ou Aqui no caso, eu imaginei que também teria servido um peixe. peixe. Então, essa faca é para peixe, ela não tem quase que serra, né? Porque o peixe você puxar. Aqui seria o que, imagina-se que você, hoje não acontece Puxa isso, aí, servia a é. espinha, mas se você achar uma espinha, você segura e puxa. Puxa. Entendeu? Não tem Ah, segredo. por isso que tem essa. Eu nunca soube, gente, olha lá. Eu nunca É que soube, porque você vai tinha- segurar, você vai segurar a coisa Pra puxa tirar a espinha. Então, vamos supor que o peixe serviu aqui e às vezes, o que é um pouco difícil de acontecer, porque o prato fica cheirando, né? Daí troca o prato. Troca o prato, mas às vezes Se no for- buffet, no casamento, a gente come o peixe e a carne no mesmo prato. Principalmente se é servido isso, americano, né? Daí é um talher só, vai ter só o talher comum, tá? Então Certo. vamos supor, levou o prato e o talher de peixe. E ficou os dois outros que é para carne. Comeu, ó, cortei a minha carne, vamos supor, cortei a minha carne. Para mim é muito mais cômodo eu comer com a mão direita o garfo. Eu consigo com a esquerda, mas é um pouco incômodo Você é para destro, mim. é. Então o que eu faço? Ó, a faca aqui de novo, Apoiada a serra eu virada pra venho dentro. aqui e ó, e como normal. Sem problema, estou conversando, para conversar, a faca ficou ali. Uma coisa que é sempre bom falar, que eu esqueci no começo, toda vez que você montar a mesa, a serra da faca está sempre virada para dentro. No caso aqui também vai estar sempre virada para Virado dentro. pra dentro. Tentar sempre deixar a faca limpa, né? Porque Sim. faca suja é também um outro, suja a borda do prato, enfim. Terminou esse bendito desse jantar aí e vou tirar esse prato, vai vir sobremesa. Sai tudo, sai o suplá também. O suplá leva embora. Porque você imagina, ó, Ah, fica o pratinho, né? imagina que feio. Segura aí, Rô. Imagina que feio, ó. Um pratinho aqui perdido no meio do suplá. Sim. Então leva o prato e o suplá junto. Plástico. Olha, gente, esse é quadrado. Um detalhe. Você pode, né, pode fazer uma brincadeira que quiser com o suplá, o que né? Tem é gente que usa o suplá o é próprio uma, de cerâmica, porcelana. isso, tem de prata, tem de um monte de coisa. Agora, o suplá sempre tem um dentinho para o prato Não escorregar. não escorregar e encaixar aqui. Tá? E usando Isso o é um jogo suplá americano, sempre em cima do jogo americano, eu posso pôr o suplá direto na mesa? Pode, se for uma toalha, direto na toalha. Tá, se não tiver toalha, que nem aqui, que nós estamos sem toalha. Tudo depende Rosiane, tudo depende da festa que você está dando, de que forma você vai querer. Vamos supor, um jantar formalíssimo, que vai ser um prato só, vai ter só salada e uma carne, mas vai ser formal, as taças de cristal, vai ser de vinho branco, vinho tinto, água, enfim, tudo. Precisa toalha, ele pede. A não ser que a mesa seja uma mesa maravilhosa, de uma madeira linda, ou então espelhada, que agora Voltou muito usar, né? Bendito do espelho. Bem anos 70. Então aí você pode até colocar o suplá direto, Certo. entendeu? Direto na mesa, não vai, porque o suplá ele é uma proteção para não cair a comida na mesa, Na mesa. tá? Interessante. Se usar toalha, não usa jogo americano. Agora, quem for lá no meu Instagram vai falar assim, mas você usou em várias mesas, toalha e jogo americano. Lá no caso, eu uso para dar um colorido às vezes, uma brincadeira, é o que eu estou falando. Tudo depende da Tudo sua depende intenção com da a intenção mesa. da brincadeira. Eu chamo muito de brincar com pratos, né?
de que forma você quer brincar na mesa com esse jantar. Se você quer que fique uma coisa alegre, descontraída, então você vai direcionando. Por exemplo, esse jogo americano que eu trouxe, ele é hipercolorido. Eu poderia usar uma toalha linda, lisa, num dos tons e jogar ele ia dar cor, entendeu? Uhum. Daí eu nem precisaria usar ó, quer ver? Nem precisaria, olha que lindo, ó, não precisa nada, ó. Eu acho até que ilumina mais do que o suplá. Então, tem coisas que não há necessidade de você tá fazendo, entendeu? Isso tudo vai dessa fase que eu falo para você de criação. Vamos criar uma coisa legal, é como flor na mesa, vamos falar Isso disso. que eu ia perguntar, arranjos. Tá. Precisa ser baixa. Eu já fui em várias festas, tipo casamento, você não consegue conversar com a a mesa pessoa. redonda que tá do outro lado, Uhum. porque eles põem um arranjo alto na mesa do lado de um baixo. Se você quer na mesa do arranjo alto, você não conversa, tem vela, tem aquele... como é que chama? Tipo um cachepô que fica a vela Donzela, dentro? Donzela. É. E daí você não enxerga E a alguns que pessoa são bem do outro altos, lado. dá, né? Sim, quando ele passa da sua altura, mas ainda assim fica haste aqui. Mas, bom, essa parte aí não tem muito como. Eu costumo dizer que se a mesa é retangular, se você vai usar um tipo desse arranjo, tenta sempre marcar. Vamos supor, aqui seria outro prato começaria aqui, esse estaria aqui. No meio. Aí no vão. Isso. Nós dois aqui fica no vão. No vão. Não atrapalha. Sim. De preferência que os arranjos sejam baixos. Agora, voltando a falar lá do meu Instagram... Flor com cheiro, pode pôr? Pode, tudo bem. Não tem como você tirar o perfume das flores, né? Mas é que principalmente tem flor. lírio. Então, lírio você mata. Mas Se eu jantar com lírio no meu mas nariz... o lírio, se você cortar mata. aquele pólen dele, o cheiro para. Se você puser depois na hora, ele para. Por exemplo, os arranjos baixos tem 1000 formas de você tá usando. Por exemplo, galhos de árvore na mesa, às vezes um galho de árvore com uma rosa caído em cima, é bonito. Tomate. Folhas. Laranja, limão. Você já viu vários aí que eu fiz. Dá pra gente brincar muito com isso. E tudo vai da imaginação, né? Do que você vai estar usando. Você falou de cheiro. Quando a gente recebe alguém na casa da gente, eu, pelo menos, eu tenho mania. Chega alguém em casa, jogar um sprayzinho 2 minutos antes, eu vou lá, o porteiro avisou que a visita está subindo, eu espirro no ar, desde a entrada da casa, um cheirinho. Sim, mas é um cheiro daí que fica no ar, agradável. Nunca na sala de jantar. Some. Agora, você sentada com lírio. Não, mistura com o cheiro da comida. Fuça. Não, e mistura com o cheiro da comida, fica uma coisa horrível, né? E que hora que serve o champanhe? O espumante? Na festa toda. Desde o começo? Se quiser, sim. Porque, por exemplo... Não precisa casar com eu fui a uma festa agora, acho que no mês de junho, julho, num outro estado, e eles tinham vinho tinto, vinho branco e espumante. Eu não queria tomar o tinto. Naquele Se dia. o meio te conhece, ele queria o espumante. Eu queria espumante, exatamente. Eu só tomei espumante a noite toda. O uísque eu posso servir? Na hora de jantar, não. Não. No casamento, a gente está bebendo e você não vai ficar misturando bebidas. Então você acaba tomando uísque. Mas não é legal, porque o uísque ele não acrescenta combinação à comida, né? O vinho ele acentua. Sim. Quando você come uma comida, o sommelier geralmente fala: e se você tomar com vinho tal, você vai sentir melhor, harmoniza melhor. Enfim, agora o uísque não, então é complicado. O uísque é uma bebida que, de preferência, serve-se antes. É complicado, é uma festa para casamento, né? Tem gente que gosta de pôr um whisky depois de jantar. Uma outra coisa que você falou, whisky depois de jantar, é que eu acho que foi se perdendo um pouquinho no caminho, né? Licor, né? Licor, verdade. O licor, dificilmente o café, você vê. O café até que sim. Mas o café na festa é mais na saída mesmo, saída, né? sim. Mas num jantar, assim, você está na casa de alguém,
A minha mulher tem mania, ela adora café. Mas é porque tem gente que já não tá tomando café. Você vai terminar um jantar 10 horas da noite, 11, às vezes você fala, vai tomar um café, daí não durmo. Muitas pessoas têm isso, que o café, a cafeína vai tirar o sono. Eu posso tomar um café que eu durmo do mesmo jeito. Mas um licorzinho, né, um digestivo. E o talher da vamos pôr o prato da sobremesa aqui? Ah, tá. Vamos lá. Esqueci. Vamos tirar isso. Ficou o talher de sobremesa. Eu esqueci de trazer uma colher de sobremesa, tá? Mas vamos supor. Eu devia ter feito um checklist pra ele, tá? Ele que faz. Não, é que na hora eu achei que eu tinha pego tudo e esqueci da colher. Elas têm que estar aqui, à frente. Na frente, na frente. Se for um jantar americano, ele tá às vezes tá no buffet também, né? Sim. Mas geralmente ele tá na frente do suplá. Então o que acontece? O que estava do lado esquerdo faz isso, é uma curva. E a colher que estava do lado direito subiu. Então, é um pra cá, um pra lá. Colher, garfo e faca, tá? E por que hoje em dia, eu vi até um vídeo da Scarpa, não foi da Renata, foi da outra, como ela chama? Eu sei, agora me fugiu. Que Fátima. Sorvete toma-se com garfo. Você começa primeiro o sorvete com o garfo e no final, quando ele já derreteu, que fica a caldinha, daí você utiliza. E outra coisa, né? Pelo amor de Deus, né? Tombar sim. O prato. O prato da casa da gente, olha. Não, me deram um prato que tá bom. Criança, né? Meu prato que tá bom aqui o negócio. Lamber o prato que é uma coisa... Mas é verdade isso. Mas eu hoje, por exemplo, tem gente que come bolo com colher. Com colher. Eu acho estranhíssimo. Eu também. Eu não costumo. O bolo pra mim tem que ser com... Até porque... Com o garfo. Eu vou falar uma coisa pra você, na minha opinião, uma das coisas mais gostosas quando você tá comendo um bolo, que caiu aquele farelinho assim, você vem com o garfo, você aperta assim. E daí você come. Então... falar em bolo, me deu uma saudade daqueles também, bolo de casamento. Não, bolo do café conceito. Nossa. Fiquei com vontade. Eu tô com vontade de comer bolo de casamento. Bolo da Dona Valquíria, com noz e baba de moça. Bolo da Isa, da Dona Nega. Aqui também. Lá em casa não falta. O que mais? Bom, vamos falar um pouquinho também. Peraí, só pra gente encerrar esse assunto aqui. Então a gente tá falando de um jantar em casa, tá? Você recebendo amigos. Você falou, tem muitos pratos, é interessante ter garçom. Então se eu vou receber na minha casa e contratei garçons, eu posso servir já, mas o garçom trazer o prato já pronto. Não. Você acha melhor? Então daí os pratos porque sempre aqui o garçom. Depois empratado é quando você tiver um buffet, sim. Mas essa coisa do garçom parar do seu lado, você se servir, muita gente se complica. Exatamente, ali cai, nossa, fica nervoso. Por isso que é bom você sempre. Por isso que eu falo, quando você vai dar um jantar na sua casa, se não, vamos falar assim, se porque travessa na mesa, a gente vê que hoje em dia nem cabe. Porque você põe um arranjo, contar uma coisa pra você? São mais pessoas, não cabe. Você falou da Fátima Scarpa. A Fátima Scarpa é uma pessoa que está acostumada a vida inteira a ser servida, né? Sim. Foi criada para ser servida. E ela contou que ela foi numa festa de eu não me recordo se é um embaixador, ela foi alguém assim importante, e que a pessoa recebeu na casa, era um estrangeiro. A mulher recebeu e as travessas estavam, queria um carrinho, mas a mulher se servia, vamos supor, ela se serviu e passava. E ela na hora ela falou que ela ficou meio incomodada de imediato com aquilo. Mas ela falou que foi tão bom que... mas o que acontece? Isso você quer dizer que você está deixando a pessoa à vontade. Outra coisa, então, mas se não põe na mesa, você põe o quê? Num aparador atrás? Mas daí não tem essa
quantidade de pratos. Você seria só 2 pratos. Teria só o prato de salada para a parte fria. Eu costumo, quando eu recebo em casa, eu costumo fazer assim. Eu deixo uma mesa só para entradas, tipo coisas frias, burrata, castanha. E os pratinhos e os talheres ficam ali. Isso, deixa tipo os pratinhos. um buffet. Isso, tipo um buffet, um mini buffetzinho, você se serve, comeu, pronto ali. Aí a parte que vai ser para gente sentar quente, porque o gostoso mesmo, vamos falar assim, o que é gostoso é sentar e bater papo, gente. Exatamente. O bater papo, aquela coisa da conversa, a risada que ocorre na mesa, né? É uma coisa deliciosa. E a gente percebe que as famílias estão perdendo esse convívio à mesa, né? Estão perdendo. A pessoa senta, às vezes eu vejo senta para comer. Você está sozinha. Come rapidinho, principalmente as meninas já sai, levanta. E não fica aquela coisa sentada à mesa, conversando. Hoje a gente está se perdendo muita coisa, né, Rosiane? Sim. Espero que volte, porque tudo que vai tem um limite e ele tende a retornar, né? É como eu estava falando das taças. Aquela taça lá, no formato redondo, né, coupé, e elas voltaram com tudo. Isso em tudo, né? Na vida tudo vai se reciclando, sim, vai vindo com roupagem nova, né? Outra coisa interessante que a gente sempre eu tenho reparado que as pessoas estão deixando de fazer é convidado para ir na casa de alguém, não manda uma flor ou não leva. Você acha que tem que levar? Eu acho que é uma forma de você agradecer o convite da pessoa, porque e quando levar um vinho, se um convidado chega para você e leva um vinho, você tem que abrir aquele vinho? Não, ele está levando aquele vinho pro dono da casa. Tá, então você não tem que abrir. Não tem que abrir a não ser que seja Vamos falar assim, um licor, um exemplo. Não, mas se Marco, eu vou aí, nós vamos comer uma pizza. Estou levando um vinho. Então daí um vinho pra gente outra coisa, às vezes, tomar ali na hora. Vamos supor, a pessoa levou um licor pro dono da casa. Às vezes, por uma gentileza, o dono fala, eu vou abrir esse licor e servir. Ótimo, agora o vinho não é necessidade. E falando assim de Instagram, a gente falou da Scarpa, a Cláudia Matarazzo também tem no canal dela agora, ela dá muitas dicas. E outro dia me perguntaram, pode pôr panela à mesa? Pelo amor de Deus. Ela respondeu, pode. Principalmente essas panelas hoje em dia. Então, minha filha, se você tem uma Le Creuset, né, que ela é E às vezes... E ela falou, lógico, você não vai pôr uma panela torta, descascada, queimada, e nem limpa, mas aquelas... como chama aquela panela que tem 2 alças? Puxa. Não com caçarola. Caçarola. Essas coloridas da Le Creuset, se você está fazendo um caldo por ali, ela vai bem a mesa. Eu não sei se você vai se recordar, na minha casa, uma vez eu fiz uma comida que não tinha como não ser feita na panelona grande. E a panela não é uma panela tão bonita, mas nós temos como se fosse um pano, que ele tem as alças, eu encapo a panela até para poder levar ela quente. E aí você deixa no meio da mesa, porque eu não lembro que comida que foi. Era uma comida espanhola até que tinha que servir quente. Não tinha como você ficar tirando da panela. Tá? Não era uma paella, mas era uma coisa parecida. Fideuá, que é você lembra dessa comida? É uma paella feita com macarrão. Nunca comi. Você comeu sim, já. Comi não. Então, essa comida não dá para você tirar da panela. Mas aí você vai servir como? Você coloca lá, eu deixo sempre a comida numa mesa ao lado, que você sabe. Mas ela tinha a Soraya mandou fazer esse tecido aí que coloca na volta, você puxa, ele fica hiper bonito. Então tem um monte de coisa que dá. Batom. Sim. E é clarinho. Marco, outra pergunta que fizeram para ela, que ela respondeu com toda a sinceridade, perguntar para ela, se eu gostei muito daquele prato, posso repetir? Se você é amiga, não, fulano, eu gostei muito, posso me servir mais um pouco? Tá, até isso aí tudo bem.
Daí ela falou, se você leva alguma coisa, você gostou, vou te dar um pedaço de bolo. E você leva, então, numa vasilha. A hora que eu vou te devolver essa vasilha, eu preciso devolver cheia, tipo com outro bolo, eu preciso fazer um agrado para você. Ela falou que não. Não, eu acho que não também. Onde você falou Você uma concorda? coisa, concordo, mas você falou uma coisa que me puxou outra. Quando a pessoa vai numa casa, já aconteceu comigo isso. Há um tempo atrás eu não comia peixe. É interessante perguntar para as Principalmente pessoas. bacalhau, porque eu tinha um trauma de infância que eu tinha engasgado com uma espinha de bacalhau na Semana Santa, então eu nunca mais pus na boca. Eu tinha pavor. E uma vez eu fiz uma casa de uma pessoa e ela deu um jantar para mim. E fez bacalhau. E era bacalhau. Eu na hora, olha que coisa engraçada, eu não senti o cheiro do bacalhau na casa, na hora que ela trouxe. E aquele prato maravilhoso, ela falou, posso, como era uma coisa muito informal, né? Posso te servir? Fique à vontade, né? Eu vou pôr para você. Ela colocou, e acho que era até um bacalhau espiritual, não me recordo como é que era o negócio lá. Eu sei que a hora que eu pus na boca, eu vi que era bacalhau. Mas você come bacalhau hoje? Hoje eu adoro, mas é por causa desse dia. Aí o que eu fiz? Eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso com ela. Eu vou comer, nem que eu passe mal depois. E eu comi, eu falei, mas Marco, como você é chato, olha que delícia que é. E a partir daquele dia eu comecei a experimentar os peixes. Tem alguns peixes que eu realmente não gosto. Peixe de água doce eu não curto muito, tirando pirarucu, que é uma delícia, mas eu acho que peixe de água doce tem gosto de barro. E a partir daquele São dia, mais oleosos. então não custa você experimentar, a não ser, vamos supor, é camarão. Tem pessoas que são alérgicas. Aí você me desculpa, eu sou alérgico. Aí não tem problema, não precisa também gritar na mesa, mas não, mas é interessante, de bom tom se perguntar, né? É. Olha, eu pensei em fazer um camarão, gente, estou te convidando para um jantar. Isso. Você come camarão, tem alguma restrição alimentar? Outra coisa que me puxa também nessa conversa, quando a gente vai no casamento de alguém e ele contratou um buffet que ele achava que era ótimo e ele foi uma porcaria, foi ruim, né? Ou ele contratou uma comida muito simples e que você vai, vamos falar assim, como é que foi? Foi ótimo, gente. Sabe por quê? Cada um faz o que pode. Sim. Da forma que o seu bolso permite. Então, se ele te convidou porque ele queria você lá. Então, não saia falando mal do jantar e nem da festa. Porque a pessoa ofereceu o melhor dela. Às vezes pode dar uma zebra de uma comida estar salgada. Acontece, a gente mesmo pode errar, né? Eu não sei se você se recorda, acho que você estava em casa um dia, aliás foi por sua causa, eu tinha feito um peixe, lembra disso? O adoque! Eu tinha feito um peixe, eu tinha acabado de colocar no forno. Gente, eu comecei assim, mas tá cheirando muito, eu que tinha pedido eu tinha acabado de colocar. O adoque que ele faz, gente, peça uma receita pra ele, com molho branco. Atravessa a partiu de vidro e aquele adoque caríssimo começou a espatifar, escorrer pelo fogão. A sorte que ela salvar um pedaço. Não salvamos ele inteiro. É porque ele trincou e você lembra disso? Ele só trincou e fez assim, ó. E daí conforme não foi vidro, não tinha estilhaço, Ai, né? gente, mas a gente conseguiu salvar, mas aquele e começou a cair. Um adoque com o preço que tá começou a cair no fundo do forno para limpar aquilo foi um transtorno, mas é isso aí. Não limpei, joguei fogão fora. E o que mais, Rô, que a gente poderia falar sobre... Eu ia perguntar uma coisa. Convite. Eu tenho que responder o convite. Sim, vamos falar, ótimo. Outra coisa. Principalmente se tem o RSVP, né? Que muita gente não sabe o que é. Uma coisa que eu vou falar, talvez alguém vai ficar hiper chateado. Precisa usar as siglas em francês? Pode pôr responda, por favor? É uma regra de etiqueta que você coloca. Responder s'il vous plaît, né? RSVP.
Uma coisa que talvez as pessoas não vão gostar que eu vou falar e que acontece muito é levar criança em festa. Acaba com a festa. Porque fica aquela criança correndo para baixo e para cima. A não ser que... Não, mas tem gente que recebe o convite no casamento, senhor e senhora fulano, de tal. Então, se tá senhor e senhora, não é para levar o filho. E eles levam, né? Não, e fora isso, eu já tive um cerimonial, né? Isso há muitos anos atrás. Acontecia assim, de você ligar, a pessoa ligar para você, para confirmar e falar assim, olha, ela esqueceu de pôr meus filhos, viu? Aí, no começo, ficava um pouco tímido de falar para a pessoa, depois eu acabei falando, ela não está sabendo quem está falando, eu vou falar. Não, mas a senhora não leu, o que está escrito no convite? Senhor e senhora João da Silva, né? É só a senhora e o seu marido que foi convidado, seus filhos não. Sim. Porque as pessoas... E as pessoas às vezes ficavam bravas. E ainda levam o namorado da filha, o amigo da família, eu trouxe a amiguinha da minha filha, né? Daí chega para sentar na mesa, a mesa cabia só 2 pessoas, mas veio 6. Sim. Jesus, onde você coloca aquele povo depois na hora da festa, né? Isso é uma coisa a se policiar. Convite. Senhor e senhora Marco Fonseca. Marco Fonseca, senhora e filhos. Significa que os meus filhos estão convidados. Senhor Marco Fonseca e família. Os meus filhos estão convidados. Nessa festa. Sim. Então, a gente precisa ler o convite. O convite vem explícito para a gente o que ele está querendo que nós façamos. E confirmar e não aparecer, ou não confirmar e aparecer. O não confirmar e aparecer, vamos dizer que é menos mal, porque o buffet sempre tem mas se for poucas pessoas, se for muitas. Mas se for muitas, fica aquele... Outra coisa, se for lugar marcado, sim. Do cerimonial, o cerimonial geralmente deixa uma mesa ou 2 a mais. Né? Para um problema eventual, porque pode acontecer também na hora, eu já vi isso acontecer. Aconteceu numa mesa comigo uma vez, da pessoa chegar na festa e olhar na mesa e falar, eu não me dou com tal pessoa. Eu, Rosiane, não gosto de ir num evento e eu ser obrigada a sentar numa mesa marcada. Eu não, porque geralmente, a não ser que a pessoa te conheça muito e saiba, eles são amigos, tem um casal de amigos, tal, mas... Rosiane, eu gosto muito do lugar marcado, porque o lugar marcado obriga a festa a não ficar, porque vamos dizer assim, você que não está fazendo o cerimonial, você não sabe que loucura que é que seu lugar não... sim, porque daí chega 2, não quer sentar com ele. Daí chega lá pro cerimonial e fala assim, não tem lugar para mim. Como que não tem? Tem sim. Vamos ali que eu vou. Aqui tem 2 lugares, mas eu não conheço ninguém nessa mesa. Entendeu? Infelizmente. Mas se tiver um nome marcado, ela pode ser que ela não conheça também. Agora, mas sim, geralmente, tem um lado bom, eu entendo. O lado marcado. Mas eu acho que as pessoas têm que conhecer para. Mas aí a pessoa que vai dar a festa, esse povo na mesa. Ela tem que dizer, isso aqui é um grupo de amigos. Você tenta encaixar todos eles. Esse aqui não se dá conhece, não põe na mesma mesa. Entendeu? Põe bem longe. O dono uma ponta no salão, outra na outra. O dono da festa é que direciona a festa de uma certa forma. Sim. Isso é uma parte que ele tem que fazer. Né? E eu falo que tem pessoas que têm o dom de ser elegante. Né? Aconteceu comigo uma vez de eu estava fazendo um casamento e a pessoa não sabia se ia poder vir no casamento. Era o cunhado da noiva, tá? Era aqui em Limeira isso. E ele acabou ligando para mim. Eu acredito que na semana do casamento a pessoa acabou ligando no meu celular falando que viria o casamento. Morava em outra cidade. Então quando ele ligou, ele falou assim, tudo bem, esse é o telefone para confirmar do casamento de fulano de tal? Sim. Ele falou, olha, eu sei que eu estou atrasado, mas o meu trabalho impossibilitava eu de dizer se eu iria no prazo que estava estipulado no convite. E eu sou cunhado da noiva, eu sou casado com a irmã da noiva, e eu queria confirmar que nós vamos. Eu falei, que nome está o convite?
Ele falou, Luigi Baricelli. E eu não me toquei que era o artista. E falei pro noivo, olha, deu um probleminha que aumenta duas pessoas e duas crianças, porque no caso eram os sobrinhos da noiva, aí é outro caso. Ele falou, o noivo fez assim para mim, ai Marco, então você vai fazer um favor para mim, eu não queria que ele tirasse a atenção, virasse a atração do casamento. Eu falei, mas por quê? É o Luigi Baricelli, artista da Globo. Ele veio aqui? Ele veio. E eu acabei sentando com ele na mesa. Eu sentei com ele na mesa. Gente, mas ele foi. Você acredita que todo mundo não viu que ele estava no casamento? Só no final. E o pessoal. Não foi a atração da festa. Ele não foi a atração. E olha que engraçado, ele foi dançar com a mulher dele, mas foi uma coisa tão discreta que não chamou atenção. Uma hora, o menino dele era novinho ainda, o mais novo tomava mamadeira. E ele precisava esquentar um pouco o leite lá, coisa e tal. E ele falou para mim, Marco, será que você consegue... Eu falei, só um minuto, eu vou na cozinha. Não, eu vou, é ali. Ele entrou na cozinha. Quando ele entrou, as cozinheiras, o chefe, todo mundo ficou olhando pra cara dele. Daí foi uma festa na cozinha e ele foi lá depois, na cozinha, tirou foto com todos, mas ele não chamou a atenção da festa. Ele poderia criar uma coisa dele, sou eu, fulano de tal, tô aqui na festa. Não, ele foi hiper discreto. Isso é uma das coisas também que... Né? É a mesma coisa, você vai... pode ir para o livro de memórias. Quer ver uma outra coisa, Rosiane? Você vai num casamento e a pessoa não tem a pachorra de pôr um terno, um blazer para ir no casamento, vai de calça jeans, camiseta. Pô, a pessoa gastou dinheiro com decoração. Eu vou mostrar meu álbum de casamento. Não, você sabe do que a gente está falando, né? Nós já vimos muito disso. E não custa. Outra coisa... Eu falo assim, quando alguém convida você para padrinho, ele quer você bonito lá no altar. Sim, claro. E eu vejo cada coisa, eu falo, meu Deus, como é que pode? Por que madrinha não usa preto? Não sei. Porque preto seria porque seria uma mas isso aí existe ainda? Antigamente o preto era uma coisa fúnebre, né, de luto. A pessoa... para identificar que a pessoa estava de luto, era negro. Mas hoje o preto é elegante. E também o que acontece... Eu já vi noiva casando de preto. Mas ele tira muita atenção do vestido da noiva, né? Porque são duas cores que combinam, casam muito bem, preto e branco, azul marinho e branco. Então é uma cor que você tenta às vezes não colocar. Pensa-se que é legal cores festivas, né? Laranja, rosa, azul. Já que estamos falando de etiqueta, agora não só a mesa, mas né, de festas, muitos anos atrás, nos casamentos mais chiques aqui da cidade, você via fora daqui também, chapéu. Casar à noite com chapéu. Não. Chapéu é para sol. Para o sol, Um casamento que vai ao meio-dia, ele está protegendo você do sol. Mas é tudo que existe às vezes a má informação. Sim, né? Com certeza. Porque nem sempre dinheiro significa requinte ou bom gosto, né? Tem muita coisa que o dinheiro compra que Jesus nos livre, né? Nos liberte disso, porque Deus que me perdoe, não é? Tem coisa que não dá. Sim. Não dá mesmo. E eu vejo assim, você quer ver uma coisa que eu não consigo hoje, na hora que eu saio à noite, eu vejo pessoas de bota branca. Gente, aquilo pra mim grita. Voltou, mas grita. Bota branca, bota off-white. Mas o Rô, você concorda comigo que moda também é um negócio meio... Noiva, escolher, determinar a cor da roupa da madrinha, pode? Pode. É deselegante, não é? Ela quer fazer a paleta. Não, ela quer fazer uma paleta de cores lá no altar para ficar legal, não tem problema nenhum. É o que eu falo, mesmo ela escolhendo, pode aparecer uma linda lá, né? Com um vestido rosa
pink, daquele que se puser a luz ele Neon, só vai ele dar vira, ela. só dá a pessoa lá. Então, essa coisa vamos dizer assim, do bom gosto, né? Não é que é relativo, eu nem acho que é relativo. Porque bom gosto é bom gosto. Você olha mas e às você vezes fala. o que é bom gosto pra mim não é pra você, não é pra ela. Mas, Rosiane, eu costumo dizer, na minha área de decoração, isso é tendência. O pessoal fala, é tendência. Deus, eu quero. Onde que a tendência está indo? Para a esquerda, eu vou para a direita. Porque há quantos anos a gente vê coisas que nunca saem de moda, que é sempre bonito você olhar, não é? Você tem que ver uma coisa boba. Eu me recordo no Guarujá, nos bons tempos do Guarujá, né? Quando a gente descia para a praia, tinha uma moça, mas eu não lembro do rosto, se ela era linda, mas eu acho que ela era linda. E ela usava um maiô. Cada dia ela colocava um maiô. Eram maiôs lindos. Mas aquilo era de uma beleza, a gente não cansava de ficar olhando para aquela menina, né? Ela tinha a minha idade, assim. E todas as meninas na época usavam biquíni, mas ela usava maiô. E não eram maiôs aqueles fechados até que eram maiôs cavados, tudo. Mas ela tinha uma postura para usar, uma elegância para usar aquilo que você falava, passava às vezes uma de biquíni quase nua lá, que a gente falava, não, ainda aquela... Mas exatamente, a elegância, pessoas elegantes, assim, naturalmente elegantes, você vê, a pessoa pode vestir uma roupa de uma fast fashion, a roupa da feira, que ela vai ficar chiquérrima. E tem gente que tá vestindo o quê? Um Dolce & Gabbana, uma coisa assim, é horrível. Exatamente. Não sabe levar aquela roupa, exatamente. Né? Não sabe levar a roupa, porque tem muito disso também. Você não sabe andar de salto, né? Mulher, no caso. Tira o jacu do mato, mas não tira o mato do jacu. Exato, né? E é uma coisa que eu penso que hoje, com a idade, vem vindo e a gente vai começando Só para ele que a idade vai, viu, gente? Para mim, não. Que a gente vai começando a observar muita coisa, né? É como você brincou. Eu tenho histórias aqui para contar que a gente ficaria horas conversando de tanta coisa que a gente já viu, não é? Tanto de coisas agradáveis como de coisas desagradáveis. Mas você acaba olhando e pensando que terrível que foi aquilo, né? Sim. Em todos os aspectos, em todos. Eu falo que às vezes o ser humano perde um pouco a noção, mas eu penso sempre que na mesa, na festa, meu filho perguntou para mim esses dias, não me recordo direito a pergunta, mas ele perguntou, por que não posso fazer isso para mim? Eu não lembro sobre o que é. Eu só respondi assim para ele, você já viu alguém de terno na praia, nadando? Ele falou, não. Eu falei, então, você vai... era numa festa. Por que ele, o meu mais novo perguntando por que tinha que ir na festa do irmão bem arrumado, não podia ir do jeito que ele queria. Cada roupa no seu devido lugar. Mas hoje em dia você vê, hoje em dia virou muito democrático, né? O tênis... Hoje em dia você vê aí pessoal no altar, noivo, padrinho de tênis, essa calça que está usando muito agora para homens, a calça italiana. Sem meia. Eu acho bonito em algumas ocasiões. Algumas eu já não... Nem no casamento eu não acho legal, porque... Um casamento, quando casou aquela menina Marina Rui Barbosa, que foi em Campinas, lá na casa da sua amiga... que foi no fim de tarde, ali em volta da piscina, os padrinhos, eu lembro do Bruno Galhaço, com quase acho que todos os padrinhos, que é um cara famoso, artista, mas assim, não tão curta. Parecendo só, mas era um fim de tarde. Agora, até porque numa igreja, vai casar lá na... Ele devia estar com a calça no padrão, você falou disso, até legal. E quando você olha a pessoa com o terno que não fez, parece que não fez barra, tá 20
meio metro de pano dobrado em cima do sapato, Jesus. E aqui, ó, a manga, aqui, né? O defunto era maior. O defunto era maior. E isso é falta de informação. Tem uma passagem muito engraçada. É falta de informação? É desleixo? Eu acho que às vezes é falta de informação. Mas porque a mulher não se toca para falar? Não, porque a mulher, então isso que eu penso, a mulher às vezes está preocupada, ela tá linda com aquele vestido e ela tem uma coisa do lado que é tenebrosa. Podia vir até de peras, porque ia falar de etiqueta. Como eu tenho uma passagem muito engraçada, que uma pessoa comprou um terno, e os ternos de marca... Vem aquela etiqueta pra fora, assim, eu já vi vários. Mas agora tá vindo bordado. Você viu Gucci? Nos ternos femininos, bordadão. Você não tem como arrancar mais. Então, mas aquele bordado lá do terno social era a etiqueta da marca que você tira. Ele vem até costurado na mão, um presponto lá na mão. Então, mas acho que agora que tantas pessoas não tirarem, a marca falou assim, vou fazer. A marca lança alguma coisa, né, Rosiane? E daí o que aconteceu? Uma pessoa chamou a atenção dessa pessoa que ele estava usando. Você esqueceu de tirar a etiqueta do terno. Ele respondeu, mas como que eles vão saber que é um terno da Hugo Boss, ou falou a marca lá. Quer dizer, era importante a pessoa saber que você está usando. Que marca você está usando. E não, aquele tênis que a Balenciaga, um tênis horrível, parece que ele está sujo, rasgado. Caríssimo. E a moda? Mas é porque a moda já status. A moda, por causa da marca. A marca ela começa a ir para um caminho. Eu acho que os designers têm uns que, né? Às vezes desagradáveis, né? Marcos, estamos chegando aqui no final do nosso tempo. Vamos fazer um bate-bola, jogo rápido. Eu falo uma palavra, você fala outra. Tá. Falta de etiqueta é? Falta de educação. Etiqueta é usada quando? Etiqueta é usada quando? Sempre. Sempre. Felicidade é? Felicidade é um estado de espírito, né? É a alegria do coração. E você é feliz quando? Aí eu sou feliz quando eu chego na minha casa. A gente nunca viu pessoa que gosta da casa, né? Ele gosta da casa dele. Quando eu chego na minha casa, vejo minha família, vejo meus filhos, minha mulher, eu fico muito feliz. Amor é? Amor é minha casa, minha família. E Deus? Deus é tudo. Deus é que me dá tudo. Fé. Fé é Deus? Ou fé é diferente de Deus? Fé é a certeza que eu tenho no coração de que é Ele que dirige a minha vida, de que é Ele quem eu dei a minha vida. Ele me deu, mas Ele me dá o livre-arbítrio de poder dirigir. E eu quero sempre dizer para Ele que a minha vida é dele, que Ele dirija da melhor maneira, que Ele queira. Ele te deu, você deu de volta. Eu dei de volta, eu devolvi. Não é? Sou grato por? Eu sou grato por tudo, Rô. Eu sou grato por Deus ter me feito Marco desse jeito, assim, às vezes meio estourado, meio bravo, mas hoje eu disse para uma pessoa que eu não conheço, de sinceridade, a palavra rancor, eu não conheço. Que bom. Eu não conheço. Eu posso falar para você uma coisa que eu não goste e ela passa daqui 2 minutos, você vier falar comigo, eu já falei, entendeu? Até eu acho que é muito interessante quando você sinaliza para a pessoa, eu não gosto disso, né? Sim. Não gosto disso. E é isso aí. Ser elegante é? Ser elegante é ser natural, né? Ser você. Logicamente, até dentro daquela coisa que nós estávamos falando do entre aspas, breguismo, né? É você. Você tem pessoas que você não consegue ver ela fora daquela bota branca,
É a pessoa, Sim. é a pessoa. E às Sim. vezes o naturalismo, essa coisa de ser natural, é interessante. Deixa a pessoa... Se você talvez vestir a pessoa com o vestido todo amarrado lá, ela vai... Você vai olhar e vai falar... Perder a "Nossa, naturalidade, você fala, perdeu, né? Perde perdeu." a essência. Na mesa não pode faltar... Amor. Na mesa não pode faltar... como é que eu vou... eu vou usar uma palavra que eu não sei se é bem isso. Não pode faltar doação. Você Sim, se doar para a é. pessoa, porque o ato de você servir é um ato de doação, né? Sim. Quando você está oferecendo, você está servindo a pessoa. Tanto que na Bíblia, Jesus, ou antes, se lavavam os pés das pessoas. Sim. Porque era um ato de humildade aquilo. Uhum. Então eu acho que não pode faltar esse serviço, a palavra serviço. O melhor brinde é? O melhor brinde é com espumante. Eu achei que ele fosse falar, a mesa não pode faltar espumante. Olha lá. Ele encaixou o espumante. Não pode faltar espumante. Marco Fonseca por Marco Fonseca. Puxa, Marco Fonseca por Marco Fonseca. Alguém que adora ser feliz, comemorar, brindar e receber amigos. Eu preciso estar sempre rodeado de pessoas. Eu acho que Marco Fonseca por Marco Fonseca é estar sempre rodeado de pessoas. Gente, na semana retrasada que teve o Vem pro Largo aqui, aconteceu, uma pessoa perguntou uma coisa pra mim, que ela não lembrava, e eu falei assim, Marco, olha que essa pessoa tá me perguntando. Ele ficou branco e não sabia o que me respondia. Começou a rir, ele chacoalhava aqui assim. Esse é o Marco Fonseca, de riso solto. Marco, muito obrigada, viu? Eu adorei. Eu que agradeço, Rô. Foi muito bom. Parabéns aí pelo seu programa. Você já te disse pessoalmente, estou muito feliz com o seu retorno. Você merece esse retorno na mídia. Você tem o dom para isso, para falar, para escrever, principalmente para escrever. Eu não sei fazer outra coisa na vida, eu não sei isso, gente. Só sei me comunicar. Espero que esteja, né, me comunicando aí de maneira que todos entendam e compreendam. Mas valeu, e ó, sigam Marco, não é Marcos, com S. FG Fonseca. Vejam lá as mesas postas que vocês vão adorar. Obrigada, viu? Ó, eu que agradeço, Rô. É água, mais um... Um brinde. Tchim, tchim. A gente faz em casa. Sucesso. O espumante.